Olá a todos oficialmente. Muito boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai assistir esse material depois. Esta é uma live que nós, do Observatório da Sociedade Pós-Pandêmica, é o primeiro momento onde vamos discutir textos que foram colocados para o primeiro boletim do Observatório, boletim que tratava de políticas públicas e Covid. Nós vamos ter uma dinâmica para essa apresentação de mais ou menos 1 hora. A organização será mais ou menos assim: nós teremos uma fala inicial de apresentação do observatório, comentários de como é que ele funciona, o trabalho que tem sido realizado. Logo a seguir, nós passaremos então para a discussão dos textos. Começaremos com uma discussão do texto Impactos Políticos da Gestão da Pandemia. Teremos uma discussão de mais ou menos 10 minutos. Passaremos a seguir para a governança global da pesquisa científica no contexto da pandemia da Covid-19. Também para uma apresentação, uma exposição de 10 minutos. Encerraremos com a exposição do texto A Expansão da Covid-19 no G100, reflexões sobre a capacidade de resposta dos municípios mais endividados do Brasil. Encerraremos, então, depois com 20 minutos para debates. Para, então, iniciar nossas atividades, vou pedir ao professor Horácio Rastenreiter que inicie com a apresentação do observatório, e para a gente ganhar tempo, aí eu já convido para que Justina Pelletier se junte a ele e já passe para a apresentação do primeiro texto, Impactos Políticos da Gestão da Pandemia. Ok? Então, professor Horácio, por favor. Obrigado, Hernani. Muito obrigado aí pela introdução e boa noite a todos que estão aqui com a gente. É um prazer estar reunido com esse grupo para tratar um pouco sobre essa realidade pós-pandêmica, né? Só como eu gosto de falar, quando a gente fala pós-pandêmica, não significa após o encerramento da pandemia, mas sim após a instalação da pandemia, coisa que se deu lá no mês de fevereiro, né? Então, a gente já está no mês 7 pós-pandêmico, né, com essa perspectiva. Então, eu queria primeiro, antes de apresentar com Justina um pouco o artigo que nós escrevemos para esse primeiro boletim, falar um pouquinho da origem desse observatório. Eu acho que é interessante compartilhar. Na verdade, logo que se instalou a pandemia, começou a haver muita discussão sobre o que seria transformado na sociedade em função dessa pandemia, né? Como é que os comportamentos sociais seriam alterados por essa realidade pandêmica, se os hábitos mudariam, né? Se efetivamente as pessoas passariam a ser mais solidárias, se as questões políticas poderiam ter uma mudança de enfoque, essa tendência mais à direita que a gente tem observado no mundo, se isso se alteraria para uma visão mais à esquerda, com mais ênfase nas questões sociais, maior preocupação social. Então, em função disso, né, a gente começou a discutir um primeiro questionário e aí eu conversei com Rosana Bulhosa, né, que foi minha colega na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia e que a gente perdeu para a Universidade de Brasília, mas ela está lá como linha de frente, né, da nossa universidade, e ela fez umas costuras, segundo alguns grupos, fez umas costuras muito interessantes, e aí, né, junto a grupos que ela já trabalhou e pessoas que ela vem trabalhando, né, da Universidade de Brasília, da própria Universidade de Brasília e da Universidade Federal de Viçosa. E, posteriormente, também uma pesquisadora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, ela se interessou, né, pelo grupo e aderiu também. Então, nós somos agora 4 universidades juntas que estamos procurando compreender um pouco essa realidade trazida pela pandemia. Não só nesse momento, né, e aí pós-pandemia no sentido de após a instalação da pandemia, como é que é o cotidiano das pessoas, principalmente durante esse período de isolamento, como é que os hábitos vão mudar, como é que as questões educacionais vão ser tratadas, como é que o EAD se incorpora ao processo educacional. Então, tem várias questões que são discutidas, principalmente também, já que boa parte do grupo que forma o observatório vem da área de gestão pública, também como é que as políticas públicas elas devem ser adequadas e como é que elas devem estar, de alguma forma, se preparando para situações tais quais as que a gente está vivendo hoje, que, como dizem boa parte dos epidemiologistas,
podem se repetir no futuro próximo. Então, esse aprendizado, né, parece que ele vai nos trazer lições que vão além desse momento mais específico que a gente está vivendo com essa pandemia da Covid-19. Então, é para isso que a gente criou o Observatório e a gente vem trabalhando junto, né, discutindo muitas questões, produzindo, e isso tem sido uma experiência extremamente rica e interessante. Tá? Então, feita essa contextualização, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa pesquisa e depois vou passar a palavra para a Justino, trazer alguns dados, depois ela coloca também a visão dela em relação ao nosso tema de apresentação, que é exatamente a questão da influência da pandemia na esfera política. O artigo que a gente escreveu, ele se deu com base numa pesquisa que foi realizada em abril desse ano, na primeira quinzena de abril. E nessa primeira quinzena de abril, a gente ainda estava chegando ao primeiro milhar de mortes, né, por Covid. Então, estava na ordem de várias centenas, perto de 1.000 mortes, quando a gente começou a preparar o questionário, e a gente começou a tentar identificar que aspectos poderiam ter alguma influência em relação à política. E aí a gente falou da política mais no nível nacional, né? Principalmente em relação ao governo federal que está instalado nesse momento. E aí a gente queria ter uma percepção de em que medida, digamos, a gravidade da pandemia poderia afetar essa avaliação do governo. Logicamente que não fazia sentido nenhum, né, e seria algo, até seu ponto de vista ético, bastante discutível, a gente perguntar o que seria aceitável em termos de número de mortes, porque não é aceitável qualquer morte. Então, a gente fez algumas questões perguntando aos respondentes como é que eles achariam que o governo seria avaliado em função do número de mortes que fosse até 10 mil, de 10 a 50 mil, de 50 a 100 mil ou mais de 100 mil mortes. E o que a gente observou é que, como a gente fez uma pesquisa em que a gente divulgou, né, o nosso formulário a partir de links difundidos no WhatsApp, difundidos por e-mail, a gente acabou tendo um público meio ligado à academia. Isso criou um certo perfil de respondentes que exigiu que a gente tratasse os dados segundo as suas posições políticas que foram levantadas. Então, nas questões de identificação, a gente pediu para que os respondentes eles se identificassem com 5 posições políticas, desde a extrema esquerda até a extrema direita, passando por esquerda, centro, direita e extrema direita. E o que a gente percebeu desde aquele momento, e que me pareceu muito estranho, mas que agora se confirmou como verdadeiro, é que para um determinado perfil, basicamente aqueles que se declararam como de extrema direita, não importaria a quantidade de óbitos registrados, que naquela época 100 mil parecia ser um número muito distante e muito absurdo ainda para a gente aceitar em termos de óbitos, e esse grupo disse que não importava, se fossem 10 mil, 50 mil, 100 mil ou mais de 100 mil, o governo não teria impacto negativo nenhum, né? A maioria dos respondentes de extrema-direita disse que o governo não seria abalado por essa quantidade de mortes. E, da mesma forma, perguntamos em relação à questão do impacto econômico. E aí fizemos 3 grupos. Uma redução do PIB de até 2%, outra de 2% a 10% e outra de mais de 10%. A maioria dos respondentes, com exceção da extrema-esquerda, acharam que o governo sairia positivamente avaliado se a queda da economia fosse de menos de 2%, o que parece bem razoável, porque seria uma queda muito menor do que a dos outros países. Hoje, a queda que se projeta para a economia do Brasil é da ordem de 5,5%, e isso tem nos colocado, pelo menos até agora, como o 22º país no ranking de 48 em relação à economia. Então, nós estamos situados mais ou menos na faixa intermediária, né, no segundo quartil em relação a desempenho econômico e pandemia. Os países da União Europeia, fundamentalmente, estão sendo mais impactados do que a gente, o que seria até natural, porque, na verdade, eles pegaram a primeira onda, né, pensando no tsunami, eles estavam na frente. Então, certamente, a gente teve mais tempo para se preparar, e aí entra alguma coisa de juízo de valor. É claro que certos discursos e certas posturas em relação
ao governo federal, fizeram com que a gente desestruturasse aquilo que começou bem, principalmente em termos das medidas de isolamento e de distanciamento, né? Hoje, por acaso, eu já vou passar a palavra aqui para a Justina para não me estender demais. Hoje, por acaso, saiu um artigo meu no Correio da Bahia que fala sobre a matemática da pandemia. E nesse artigo, exatamente, eu coloco, né, essas questões de você banalizar, né, as medidas de distanciamento. Eu trago alguns números importantes. Primeiro, o seguinte: se a gente pensar que cada pessoa vai contaminar 2 pessoas, e essas 2 vão contaminar 4, e essas 4 vão contaminar 8, e essas 8 vão contaminar 16, e assim por diante, num ciclo de 22 períodos de contaminação, que é um pouco maior do que uma semana, o que daria mais ou menos 5 meses, a gente teria 4 milhões de contaminados, que é mais ou menos o que a gente tem em dados oficiais hoje. Se esse número de 2 passasse para 3, ou seja, se cada pessoa, em vez de contaminar 2, passasse a contaminar 3, a gente não teria mais 4 milhões de contaminados, a gente teria 38 bilhões de contaminados. Ou seja, a gente extrapolaria em 5 vezes a população da Terra. É claro que muito antes disso, né, a gente teria já o dado efeito rebanho, né, e a gente teria efetivamente algo como 4, 5 bilhões de pessoas contaminadas. Não as 38 bilhões, é claro que isso é uma projeção. Mas então, só para ter uma ideia, e se a gente, só para finalizar e já passar a palavra para a Justina, se a gente acompanhar as taxas de mortes por 100 mil habitantes, por exemplo, de Portugal e de Bélgica, Portugal que é um caso positivo e Bélgica que é um caso negativo, se o Brasil tivesse as mesmas taxas portuguesas, a gente estaria agora se aproximando de 50 mil mortes. Se tivéssemos as taxas belgas, estaríamos extrapolando as 200 mil mortes, né? Então, são valores bastante díspares. Olhando para a própria realidade interna, se olhássemos para as taxas roraimenses, nós teríamos mais de 200 mil mortes. Se olhássemos para as taxas mineiras, que são as menores do país, a gente estaria com cerca de 60 mil mortes. Então, é claro que a gestão faz muita diferença, é claro que tem diversos impactos e, efetivamente, eu acho que eu extrapolaria, vou deixar isso mais para o debate, discutir como é que o governo federal tem utilizado, qual a estratégia utilizada pelo governo federal para se safar a ponto de quase 50% da população dizer que não há qualquer relação de culpa ou de responsabilidade do governo federal em relação a esses mais de 137 mil óbitos que a gente já tem hoje no dia 22 de setembro de 2020. Tá? Então, passo a palavra para a Justina, para ela complementar aqui, para ela também falar, se posicionar em relação ao nosso artigo. Boa noite, pessoal. Então, como o Horácio colocou, esse artigo, né, que trata de um comparativo entre o contexto pandêmico e a avaliação, né, da gestão governamental, foi a primeira pesquisa, né, que foi constituída no contexto do observatório. Eu acho que a partir dela, né, surgiram os convites, os diálogos dos demais colegas que compõem o observatório e de distintas universidades, como ele colocou. E aí, assim, sobretudo, o foco era um foco de análise política, mas a gente tinha questões, como ele já colocou, questões sociais, de educação, de saúde, como esse contexto pandêmico iria impactar a visão, não só política, mas em relação a questões de Estado, como educação e tudo mais. E aí, dados interessantes, assim, da amostra que a gente conseguiu, a gente teve mais de 1.000 respondentes, salvo engano, foram 1.020 respondentes nessa pesquisa, e um curto período de tempo, então é uma amostra, não posso dizer que é significativa, mas é uma amostra relevante. A maioria mulheres, né, são mulheres, e aí a gente também corrobora isso em próximas pesquisas que a gente aplicou no observatório também, a gente consegue sempre um quantitativo muito grande de mulheres respondendo essa pesquisa. Em relação à escolaridade, a gente tem uma amostra muito distinta, muito díspare do que é a realidade populacional, a realidade de educação da população brasileira, né? A gente tem dados interessantes que, por exemplo, 63% dos nossos respondentes têm ou possuem graduação e 21% graduação completa. E quando a gente vai para um dos últimos dados do censo, né, uns dados de 2017, a gente tem que aqui, em média, pessoas de 25 anos ou mais têm uma taxa de escolaridade de apenas 4,2%. Então, assim, a gente tem uma amostra realmente que está enviesada no sentido de que é uma amostra que ficou muito dentro do
padrão acadêmico. Claro que tem um contexto para isso, né? Porque os pesquisadores que estavam aplicando divulgarem suas redes, e aí acaba meio que num contexto de bola de neve, acessando a pessoas que são mais próximas. Mas eu acho que esse artigo, assim, a gente tinha projeções, mas a gente não tinha noção, né, quando foi aplicado em abril, dos números, né, que estaríamos hoje discutindo. A gente está ultrapassando, né, a gente falando hoje questão numérica, a gente está chegando quase aos 138 mil mortos, né? Em questão de casos, a gente fala de mais de 4 milhões de casos no Brasil e quase mais de 138 mil mortes. Então, a gente fazia uma projeção muito ínfima em relação a esses dados. E quando a gente fala de gestão, eu gosto muito de comparar como uma boa gestão, como um bom plano, né, de ação governamental faz diferença no contexto de combate pandêmico, quando a gente compara, por exemplo, o Brasil e a Argentina. Claro que a gente tem que considerar questões territoriais, populacionais e tudo mais, mas por mais que você faça cálculos de proporcionalidade, essa disparidade é muito grande. Então, como um governo que consegue rapidamente ter um plano de ação, né, com seus distintos ministérios e tudo mais, consegue fazer uma diferença, né, quando a gente fala do contexto de combate pandêmico. E aí eu vou falar rapidamente, assim, para a gente conseguir comparar, e por mais que todo mundo vai falar, mas você tem que, né, comparar, o território argentino é muito menor, isso e aquilo, a população não. Fazendo os devidos cálculos proporcionais, a gente não consegue entender, né, uma diferença tão grande. E para isso a gente vem discutir as ações de governo e tudo mais, as ausências que tivemos durante todo esse período. Então a gente pode comparar, por exemplo, que na Argentina, hoje, comparado ao Brasil, a Argentina tem 13.482 mortes, comparada a quase 138 mil no Brasil. Então, a gente está falando de algo de um número de apenas 10%. Então, a Argentina representa apenas 10%, né, do que o Brasil está representando hoje em quantidade de mortos. Então, é algo que vale se discutir, né? Quando a gente pensa, eu deixo sempre essa brechinha, antes até de passar para a nossa colega Ana, né, que vai apresentar o próximo artigo, como faz diferença, né, quando a gente tem um plano de ação, claro que com as devidas circunstâncias, com todo o contexto, mas como é que dentro de todo esse período, né, a gente conseguiu ficar com tantas ausências, com tantas questões, e aí a gente vem com outros tipos de influências, né, nessa questão que aí a gente vem com a econômica, tudo tá ligado, mas aí a gente tem várias outras catástrofes e a ausência de um posicionamento de governo frente a tudo que a gente está vivendo nesse contexto pandêmico. Eu acho que fica essa discussão. Vamos comparar, né, a outros países da América Latina, vamos comparar a contextos semelhantes, mas que uma ação governamental fez toda a diferença, né? Então, aí agora eu passo a palavra para a nossa colega Ana Paula, né, que vai discutir o próximo artigo. Obrigada. Muito bem, Justina e Horácio, obrigado pela fala. Já fiquei com alguns pontos aqui de curiosidade. No momento do debate, eu vou ter a oportunidade, certamente, de aprofundar e esclarecer com vocês. Legal. Agora, então, nós temos Ana Paula Martins, da UNB, que vai falar sobre o artigo Governança Global da Pesquisa Científica no contexto da pandemia do Covid-19. Também 10 minutos. Ana Paula, por favor. Boa noite a todos os colegas presentes aqui, aos nossos parceiros de reflexão e diante desse fenômeno complexo que é a pandemia, né, e as mudanças nas relações sociais, nas políticas públicas. Agradecer ao Hernani por estar fazendo essa mediação, cumprimentar todos os estudantes, pesquisadores que estão aqui presentes, acompanhando os desdobramentos dessa articulação interinstitucional que é o Observatório da Sociedade Pós-Pandêmica. Eu vou falar um pouco, então, em linhas gerais, tentando chamar atenção para os conceitos principais e para alguns achados de pesquisa que foram produzidos a partir da análise qualitativa do discurso, do primeiro discurso produzido pela OMS, a partir o discurso que inaugura a ideia de pandemia no mundo, né? Então, foi analisado esse texto
do boletim representa uma análise do discurso produzida a partir da construção de um conjunto de categorias de análise. Eu vou explicar, contar para vocês quais são as categorias que foram definidas. O discurso que foi proferido no dia 11 de março de 2020 pelo diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom. Então, esses discursos, eles estão disponíveis, né, no site da Organização Mundial de Saúde, foram extraídos de lá, todos os discursos, inclusive do Tedros Adhanom, e eles são informações públicas transcritas, tanto em inglês como nas línguas da ONU, e podem ser fruto de análises. Então, já gostaria de fazer essa primeira, sublinhar esse primeiro aspecto que é metodológico, que assim como as pesquisas quantitativas têm um papel muito importante na avaliação das políticas públicas para a tomada de decisão, o que é muito comum, né, no campo das políticas públicas, as pesquisas qualitativas, especialmente aquelas voltadas para a análise do discurso, são fundamentais para compreender os valores que são subjacentes às tomadas de decisão e a própria definição do que é um problema público. Então, como entendemos a emergência de um problema público a partir dos discursos de atores que são considerados fundamentais numa articulação global, como a gente vai ver agora, num processo que a gente está entendendo como um fenômeno de governança global. Então, o texto trabalha com o conceito de governança global e o conceito de discurso sobre ciência e ética proferidos pela Organização Mundial de Saúde. Então, esse texto teve dois objetivos principais, que foi entender como a OMS se configurou como um ator de políticas públicas e um ator relevante no processo de governança global, no contexto da pandemia, e entender como a OMS produz um discurso de legitimação para atuar diante da pandemia, realizando, então, a governança, e também como a OMS trabalha as noções de ciência, de produção de ciência e ética em pesquisa para a atuação diante da pandemia. Esse segundo aspecto, relacionado à produção de discurso sobre ciência e ética, eu vou deixar para comentar em um segundo momento, em uma outra oportunidade, e focar agora nessa apresentação sobre o tema da governança global, como a OMS discute a sua legitimidade e fala sobre a legitimidade dos governos para lidar com um problema público de alta magnitude. Então, em primeiro lugar, analisar a dimensão axiológica, ou seja, os valores subjacentes na produção de um problema público, é muito importante para que a gente possa compreender a emergência das políticas públicas. E também compreender de que modo atores, não apenas atores governamentais, mas outros atores da arena política, atuam para definir o que é relevante e o que precisa ser preservado como um bem público. Nesse período da pandemia, aconteceu uma evidente expansão, um fortalecimento do campo científico na esfera global. E a OMS, na medida em que profere discursos de base científica, orientando países para agirem a partir de pressupostos baseados na ciência, busca legitimidade para atuar globalmente. Legitimidade simbólica, né, para atuar globalmente. No processo da definição da pandemia como um problema global de alta relevância e complexidade, observou-se o protagonismo desempenhado pela OMS diante do fenômeno, de modo que é comum que a mídia reporte cotidianamente todos os discursos proferidos
pelo diretor-geral da OMS, o que configura a sua posição na governança global, a sua posição de protagonista na governança global, independente do fato de alguns governos observarem mais ou menos as diretrizes desse organismo internacional. O papel desempenhado pelos organismos internacionais na promoção de políticas públicas tem sido reconhecido na literatura das políticas públicas, amplamente reconhecido nessa literatura, tanto das políticas públicas como das relações internacionais, né? Então, existe um reconhecimento de que os atores de políticas públicas não são apenas os governos, mas existe uma multiplicidade de atores internos e inclusive externos ao Estado, né? Essa é, portanto, uma abordagem multicêntrica, que percebe a existência de uma rede internacional de políticas públicas, né? Em que atores governamentais, não governamentais, organismos multilaterais, o setor privado, estão implicados nesse processo de formulação, avaliação, implementação, execução de políticas públicas. Esse desenho, ele remete ao ciclo de políticas públicas, que a gente sabe que, contemporaneamente, é um desenho que sofre algumas críticas, né, por ser limitado para análise e para avaliação dos processos de tomada de decisão, porque muitas vezes tem uma visão linear, né, circundada a etapas pré-definidas, que não se confirmam nas análises empíricas que a gente faz. O ciclo, ele não se confirma quando a gente vai analisar efetivamente as políticas públicas. Mas essas visões de redes internacionais de políticas públicas e redes multicêntricas, né, elas enfatizam um olhar não tecnocrático e interpretativo, que sobrepõe o problema público à personalidade jurídica do ator que se dispõe a enfrentá-lo. Então, não é a personalidade jurídica do ator que define o seu protagonismo diante da política pública. Porque se formos olhar formalmente, né, a OMS não tem ascendência no que diz respeito à tomada de decisão em relação aos governos nacionais. Não, a despeito disso, cumpre um papel fundamental como protagonista de políticas públicas no contexto da pandemia. Então, as legitimidades nesse processo, elas se produzem não apenas formalmente, as legitimidades se produzem contextualmente, nas relações de poder e especialmente nas relações de linguagem, que se percebem nos percursos argumentativos. Então, que argumentos são esses produzidos por esses atores que ampliam a legitimidade para falar sobre determinados temas, especialmente em contextos em que, relacionalmente, nas relações de poder, outros atores ocupam um papel antagônico na produção de soluções, como é o caso do governo brasileiro, que ocupa um papel antagônico ao papel que a OMS tem desempenhado em relação ao enfrentamento à pandemia. Então, afirmar que os organismos internacionais participam da definição dos problemas públicos que figuram entre as principais prioridades nas agendas dos estados significa reconhecer que comunidades políticas extrapolam as fronteiras nacionais e não se reduzem a perspectivas normativas, não dependem de uma formalização legal ou jurídica para que possam atuar como atores de políticas públicas. Então, essa abordagem é a abordagem que fundamenta a visão da governança global. Governança global se estabelece em contextos não hierárquicos ou desprovidos de capacidade impositiva, que os organismos internacionais efetivamente não têm, né? Essa capacidade de impor suas decisões ou suas diretrizes. Mas promovem atores e agendas no sistema internacional que são ampliados e diversificados, especialmente a partir da segunda metade do século XX. É importante dizer que a ampliação do papel desses atores internacionais, dos organismos internacionais, especialmente em políticas públicas, tem a ver com um processo controverso, que é o processo de ampliação da agenda neoliberal nos estados nacionais, né? E que assinala a existência de uma governança sem governo, né? Que implica a definição de objetivos comuns e a proposição de esforços transnacionais
não amparados pelo poder de polícia, em contextos em que governos deixam de agir, ou em contextos em que governos perdem a sua capacidade estatal. Então, esse é um cenário difuso que tem efeitos nas relações de poder e que influenciam na definição do que é um problema público e influenciam também na tomada de decisão. Eu vou mostrar rapidamente para vocês o quadro que foi construído a partir da criação das categorias de análise e encaminho para as considerações finais. Bom, esse é o quadro que foi definido, que foi construído nessa análise do discurso do Tedros Adhanom. Apenas um discurso que foi degravado, né, e foi analisado na íntegra. E as categorias de análise foram o contexto, a definição de ciência e as formas de comunicação com o campo científico, as visões e as mensagens sobre e para governos, a atuação em rede e a participação da sociedade civil, a definição da OMS sobre o problema público e a legitimidade que a própria OMS avoca para atuar diante da pandemia. Então, naquele momento, em março de 2020, eram 4.291 mortos. Hoje a gente está se aproximando de 1 milhão de mortos, né, no mundo. Eram 118 mil casos. E a OMS já dizia o seguinte, que não era apenas um problema de crise de saúde pública e que era preciso testar, tratar, isolar, rastrear, mobilizar para evitar a transmissão comunitária. A OMS, naquele momento, já dava uma série de diretrizes para os governos, né? Práticas, procedimentais. A OMS, nesse discurso inaugural, a partir da definição da pandemia, dizia que era preciso descrever o fenômeno como uma pandemia, mas que isso não alteraria o que os países devem fazer. Exortava os países para que tomassem medidas urgentes e agressivas. Dizia que todos os países ainda podiam mudar o curso da pandemia, né? Então, existia uma fala muito direta para os governos, solicitando uma ação imediata. E dizia que o mandato da OMS é a saúde pública, mas que era preciso trabalhar com muitos parceiros em todos os setores para mitigar as consequências sociais e econômicas da pandemia. Então, vejam, a OMS extrapolou nesses discursos o seu próprio mandato, para além da saúde pública, pensando um conceito mais amplo, que a gente pode pensar como um conceito de saúde coletiva. A OMS definiu como a atuação em rede é algo muito importante, fazendo uma abordagem de todo o governo e da sociedade, dizendo que os indivíduos deveriam estar envolvidos e que era preciso estar junto, que todos estivessem juntos, com calma, para proteger os cidadãos do mundo. A OMS, naquele momento, definiu como um problema público a pandemia, chamando atenção para os níveis alarmantes de disseminação da Covid-19 já naquele momento, a gravidade com os níveis alarmantes pela falta de ação, então uma preocupação com a inação dos governos, né? E dizendo que a crise afetaria todos os setores, como de fato aconteceu. Avocando a legitimidade para si, avaliando o surto 24 horas por dia, falando da sua preocupação com os níveis alarmantes, mostrando um modelo de resposta completa desde os primeiros casos, tocando, entre aspas, a campainha do alarme alta e clara e falando sobre a necessidade de se articular com outros atores. Então, em linhas gerais, podemos dizer que a OMS mandou mensagens muito explícitas para os governos, buscando a ação, né, dos governos para as políticas públicas de enfrentamento à Covid-19, uma fala bastante politizada, né, mostrando a necessidade da governança global e sublinhando a inação dos governos nacionais, o que mostra
chancela as teorias sobre governança global que mostram um ascenso do neoliberalismo, e com isso se amplia a legitimidade dos organismos internacionais, mostrando os elementos sistêmicos e integrados que a OMS fez da pandemia nos seus discursos. E, por último, algo importante que me parece necessário para as nossas análises, que quando a OMS fala de ação em rede, de governança global, ela faz uma interlocução com governos e mercados, mas faz menções muito breves à sociedade civil. Então, ainda que haja um aceno para a participação, os discursos ainda são muito top-down, né? E busca uma proteção dos indivíduos em todo o mundo, uma visão um pouco de cima para baixo ou paternalista, numa aliança que se daria por cima em relação aos indivíduos. Então, nesse discurso não estão presentes visões de participação social ou de modelos que se dão de baixo para cima numa articulação efetiva com movimentos sociais. Então, seriam essas as contribuições, e assinalar a importância das análises qualitativas, né, das análises do discurso no contexto da pandemia. Obrigada pela atenção e seguimos. Paula, muito obrigado pelas suas considerações. Tema interessante, instigante. Mais uma vez me levantou aqui algumas dúvidas. Vou deixar aqui um pouco o debate para a gente conversar um pouco mais. Eu vou passar agora na sequência para a discussão, a última exposição, do artigo A Expansão da Covid-19 no G100, reflexões sobre a capacidade de resposta dos municípios mais endividados do Brasil, que é um artigo com uma coautoria, Rosana Bulhosa, Luciana Guedes, Lara Laranja, Janaína Pérez, todos da UNB. Quem de vocês vai falar aí, gente? Então, nós vamos nos dividir um pouco aqui na apresentação de alguns aspectos do texto e alguns achados de pesquisa. Então, eu vou contextualizar um pouco como esse texto foi construído e depois eu passo para as minhas parceiras. Lara, pode passar para mim, a gente vai compartilhar algumas telas, porque como tem bastante gráfico, acho que vai facilitar. Eu acho que, primeiramente, é importante dizer, Lara, se puder passar o próximo slide, é importante dizer que esse texto ele faz parte de uma pesquisa mais ampla e também de esforços mais amplos de compreensão do papel da gestão na pandemia, né, no enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil. Então, é um texto que... Pode voltar, Lara. É um texto que ele foi elaborado no âmbito do Observatório da Sociedade Pós-Pandêmica, mas que eu acho que é importante mencionar que tem outras parcerias, né, por trás da construção desse texto. Acho que vale a pena mencionar a parceria com o Common Data, que é um coletivo científico para o desenvolvimento, e também parcerias mais antigas já entre nós quatro, que somos todas pesquisadoras da Universidade de Brasília, como o professor Hernani mencionou. Então, estão envolvidos aí também o Departamento de Gestão de Políticas Públicas, o Grupo de Pesquisa Mirada ao Revés e também o próprio Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional. Lara, se você puder voltar um slide para mim, por gentileza. Bom, acho que eu não sei se eu estou com delay ou se não está dando para voltar o slide, mas o que eu queria dizer também, além de que esse texto foi construído coletivamente, né, fruto de muitas reflexões coletivas, é que nós estamos situadas num lugar muito específico e talvez menos conhecido desse campo de estudos em políticas públicas, e que a partir desse lugar a gente lança um olhar crítico para as políticas públicas, né, entendendo políticas públicas como fluxos cumulativos e necessariamente multiatoriais, como a Ana Paula já mencionou, e também multidirecionais, multissensoriais, que são fluxos não apenas de instrumentos, de planos, de programas, de normas, mas também são fluxos de valores, são fluxos de argumentos, que são subjacentes a todas as práticas, as micropráticas, as experiências públicas e etc. E tem uma outra coisa que a gente compartilha, que é uma defesa de um tipo de gestão pública pautada nos princípios da gestão social.
Então, é importante mencionar que a gente fala desse lugar, né? E nesse texto especificamente, devo pedir para a Lara passar para o próximo slide, que agora ela voltou, mas eu já tinha terminado de falar. Nesse texto especificamente, a gente fala da relação entre a expansão da pandemia pelos municípios brasileiros e o que a gente está chamando de desamparo público, que é um desamparo que atravessa diferentes escalas da gestão, então nacional, estadual, municipal, mas que é também um desamparo transdimensional. Então, a gente entende a gestão como algo multidimensional. Nesse texto especificamente, a gente está analisando com mais detalhe a dimensão econômico-financeira da capacidade de resposta dos municípios brasileiros, mas nós entendemos que existem outras dimensões da gestão que são tão importantes quanto essa, como a dimensão política, a dimensão narrativa, burocrático-administrativa, etc., que merecem também ser analisados. É o que a gente vem tentando fazer em outras frentes e em outros textos que a gente está construindo também coletivamente. O que a gente quis mostrar com esse texto do boletim, especificamente, em poucas palavras, é que a gestão importa. Então, a gente está defendendo que a gestão ela não pode ser subtraída das discussões sobre o enfrentamento da pandemia e que essa crise da gestão que a gente está vivendo, ela não pode ser naturalizada. Então, no texto, a gente apresenta várias evidências qualitativas e quantitativas desse desamparo, e aí eu gostaria de mencionar, por exemplo, as contradições entre o perfil dos contaminados por Covid-19, né, pelo coronavírus, e o perfil dos mortos por Covid, né? Existem contradições importantes que merecem ser analisadas. Um desamparo evidenciado também por uma intensa polarização política em torno da pandemia, o que chama atenção por uma necessidade de disputa dessas narrativas, né? E um desamparo evidenciado, obviamente, pelos números da pandemia, que meus colegas já falaram anteriormente. Quando a gente escreveu esse artigo, eram 2,56 milhões de contaminados e 90.383 pessoas mortas por Covid. Hoje são 4,56 milhões de contaminados no Brasil e 137.367 óbitos, um crescimento aí de aproximadamente 50%. Se puder passar, Lara, por favor. Então, esse é o mapa, um dos mapas que a gente construiu para o artigo, em que a gente mostra a evolução dos casos de Covid-19 nos municípios brasileiros. Cada ponto no mapa representa um município que já registrou pelo menos um caso de Covid. No artigo, a gente fez até o dia 14 de julho, mas eu verifiquei na semana passada e o dado era que 99,7% dos 5.570 municípios brasileiros já registraram pelo menos um caso de Covid, que mostra aí para a gente que a Covid-19 já está em todos os lugares, né? Lara, se puder passar. Volta um, por favor. Não, desculpa. E aí, então, assim, com essa ressalva de que a gestão pública e a capacidade de resposta dos municípios tem múltiplas dimensões, nesse texto a gente está analisando a capacidade municipal de mobilização de recursos, e a gente faz isso a partir de 3 variáveis ou indicadores principais. O índice G100, que é um índice construído pela Frente Nacional de Prefeitos, e que delimita um grupo de municípios mais vulneráveis, e a gente pode dizer que é uma vulnerabilidade também em termos de gestão, porque são municípios com baixa receita per capita e alta vulnerabilidade socioeconômica, e a gente está olhando também para CALC e CAPAG, que é a capacidade de celebração de novos instrumentos de transferência de recursos do governo federal e capacidade de pagamento. Aí, muito rapidamente, eu vou apresentar 2 dos nossos achados iniciais e eu passo a bola para a Lara e para a Luciana. Quando a gente, no artigo isso está bem explicado, esse também é um convite para que vocês leiam e um convite ao diálogo, nós consideramos 2 grupos, G100 e não G100, e comparando esses 2 grupos, a gente já encontrou algo muito interessante, que o G100, que é esse grupo de municípios mais vulneráveis, ele tem uma média de mortos por 100 mil habitantes, que é 1,63 vezes maior que a média do não G100, e que é 2,67 vezes maior do que a média do país. Então, já é um dado aí interessante para ser explorado em próximas pesquisas. E nesse gráfico, se a gente olha a evolução, né, da pandemia no tempo, comparando G100 e não G100, é possível verificar que a linha de municípios do G100, que é essa linha vermelha, ela se desloca mais rapidamente no sentido vertical e também ela chega mais alto, né? Então ali a gente está analisando óbitos acumulados e óbitos por 100 mil habitantes, o que também é uma evidência de que os municípios do G100 eles estão sendo atingidos com mais gravidade. Eu passo para a Lara falar sobre CALC e CAPAG.
Bom, boa noite a todos e todas. Dando continuação aos achados do artigo, a gente usou duas variáveis, que são variáveis fiscais financeiras, né? São dados públicos que têm um pouco a função de ajudar a mensurar, mas de forma incerta e incompleta, a capacidade de gestão municipal, a capacidade de gestão ela é muito impalpável, ela é imensurável, em alguns momentos, né? A maioria dos momentos. E são dados que são disponibilizados pelo portal do Tesouro Nacional, e a data de coleta, como são dados que são móveis diariamente, são os dados do dia 25 de maio de 2020, deste ano. Então, o primeiro índice que a gente mexeu foi o CALC, que era o antigo Cadastro Único de Convênio, que hoje é o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias. Ele que serve para saber qual é a classificação dos entes, se eles estão adimplentes e inadimplentes para realização de novos convênios e de repasse de recursos financeiros do governo federal. Por isso que ele é importante. Pode passar para o próximo, Rosana, por favor. Seguindo, a gente fez essa comparação do CALC entre o GCEM e o não GCEM, e a gente consegue ver qual a diferença entre adimplentes e inadimplentes em cada grupo. No GCEM, os inadimplentes sobem muito mais, assim, numa curva mais acentuada, e com uma diferenciação muito maior do que do grupo não GCEM. E também dá para ver que os adimplentes começam mais tardiamente a ter casos de Covid do que os inadimplentes, como uma linha. E é interessante que isso demonstra que essa inadimplência, ela agrava os problemas de desigualdade e de vulnerabilidade. Você pode passar, por favor, Rosana? Continuando, a outra variável que a gente utilizou foi o CAPAG, que é a capacidade de pagamento, que trabalha com 3 subindicadores, o de liquidez, poupança e adimplência, resumidamente, e que tem uma nota A, B e C. E aí dá para ver que no GCEM, no não GCEM e no total dos municípios brasileiros há uma diferenciação muito grande em relação ao pior extrato, que é o C. Na verdade, tem o extrato D, mas ele é muito raro de acontecer, tanto que acontece 0,2% das vezes. Mas dá para ver que há uma diferenciação muito grande entre o GCEM e os outros grupos. O não GCEM, que são esses 217 municípios, eles têm uma nota muito parecida com o perfil dos municípios brasileiros. Aí, pode passar, por favor, Rosana? Fazendo a análise do impacto que isso tem na pandemia sobre as notas de CAPAG, a gente consegue ver nessa diferenciação entre gráficos que os que tenham uma melhor nota no CAPAG, eles ficam nesses extratos menores, isso quer dizer que tem menos óbitos, enquanto que os de nota B e C, que são os amarelos e os vermelhos, eles sobem mais rápido em uma amplitude maior. A velocidade com que essa contaminação se dá é muito maior. E isso também causa uma diferença quando a gente compara o GCEM e o não GCEM. Dá para ver que os municípios são um pouco menores, o tamanho fala sobre o município, mas a diferença dessas piores notas é muito extrema em relação aos que têm uma melhor nota no CAPAG. Próximo, por favor. E aí, comparando no total de municípios, os municípios que são C e inadimplentes, que seriam um péssimo resultado, com A e adimplente, que seria um ótimo resultado, essa diferenciação ela é muito grande. Então, e também, novamente, os adimplentes começam a ter casos de Covid mais tardiamente, isso quer dizer que conseguem se preparar melhor. Tudo isso ressalta que é muito difícil nesse momento, essa capacidade financeira, ela é importante nesse momento, porque não se tem como obter recursos a mais, e que para melhorar de nota se precisa de recursos. Então, esses municípios que são vulneráveis, eles se tornam cada vez mais vulneráveis num ciclo vicioso. Eu vou passar a palavra para a Luciana, que vai fazer as considerações finais. Então, a gente chegou a algumas conclusões, né, no andamento no desenvolvimento dessa pesquisa.
E aí, algumas que a gente destaca foi que a gestão está diretamente associada à capacidade de gestão, que essa dimensão não é de fácil apreensão, e muito menos da mensuração, né? Sobretudo quando pensado em termos comparativos. Isso porque acho que deu para ver ali, a gente tem outras questões acontecendo, né? Outras interações, por exemplo, o tamanho da população, e aí a gente consegue composição demográfica, enfim, né? Tudo isso vai acabar impactando, e aí para a gente conseguir isolar e mensurar exatamente essa dimensão, ainda mais num país com 5.570 municípios, fica bem complexo. Então, a gente também, né, percebeu que a análise das curvas evolutivas da pandemia por Covid-19, por meio das perdas humanas acumuladas em números absolutos e em relativos por 100 mil habitantes de dois grupos diferentes de municípios brasileiros. Essa análise evidenciou as diferenças das curvas no grupo dos municípios mais vulneráveis em termos de gestão. Também a gente, né, prioriza sempre para fazer as duas comparações, porque na hora de comparar, talvez os 100 mil habitantes traga o comparativo por 100 mil habitantes traga algumas outras, clareie um pouco, né, algumas outras questões. Mas ainda assim, o número absoluto, ele é o que de fato a gente trabalha e é o que a gente vê na mídia, então fica mais fácil assimilar. Essas diferenças se desenvolviam em relação a outras duas variáveis ou índice, o CAUC e o CAPAG, com correlações positivas, mas há outras, como a atuação dos conselhos. Então, por uma limitação mesmo da pesquisa e também da disponibilidade dos dados, a gente acaba tendo que abrir mão de algumas coisas, né? Mas a gente conseguiu verificar que tinha essa relação bastante forte e vale até aí para uma agenda de pesquisa a gente aprofundar ainda mais. Então esse foi o nosso primeiro movimento em relação, né, dessa pesquisa. Fica aí os primeiros achados para que a gente consiga avançar mesmo nessa discussão e de um tema que é, né, tão amplo. Então, até por conta disso, eu queria falar um pouco, se puder descer um pouquinho, Rosana, foge um pouco do que a gente escreveu no artigo, isso não foi tão abordado, mas eu queria trazer um pouco dessa experiência de trabalhar com esses dados, em geral no Brasil, mas especificamente na gestão, né? Então, os principais desafios que a gente encontrou foi a disponibilização desses dados, que eles não estão disponíveis, né? E quando eles estão disponíveis, são absolutamente desatualizados, assim. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande com o levantamento desses números. E aí, quando eles são disponibilizados, mesmo desatualizados ou atualizados, a gente tem um problema da documentação. Então, algumas decisões que são feitas para que esses dados sejam, né, liberados, a gente não tem acesso, e aí torna o caminho um pouco mais tortuoso, muita coisa a gente vai aprendendo à medida que vai descobrindo, né? Aí também trago a questão da abrangência. Então, isso também limita, porque a gente está, como eu falei, né, falando de 5.570 municípios, cada um com uma dinâmica própria, e não dá para você padronizar. Quanto mais você tentar colocar numa caixinha nesse tema, a perda de informação é muito grande. Então, esse é um grande desafio, trabalhar com todos esses números. E aí eu coloquei, né, duas outras, que é a infraestrutura. Então, a gente tem uma capacidade de processar esses dados. Então, isso dificulta também para quem não está habituado a trabalhar com os dados. Eu, particularmente, sou estatística, então eu tenho disponível, mas eu percebo que é um problema sério, porque vários pesquisadores ficam com
com essa limitação, né? E aí é uma perda muito grande para a pesquisa, porque a gente precisa mesmo de todos esses passos que vão facilitar para a gente conseguir essa questão dos fatores que a gente chama de não observáveis. Então, você não consegue, não tem um número ali, né? Você tem que chegar à conclusão através de outras variáveis. Mas ele traz bastante benefícios quando a gente se propõe a realmente aprofundar, e alguns deles já podem ser vistos nessa pesquisa, mesmo que tenha sido uma tentativa inicial, né, de começar esse trabalho. Vários desses benefícios já foram vistos nessa pesquisa. Então, a gente consegue trabalhar com proposições de políticas que são mais inovadoras, que fogem ali, né, do que a gente está vendo sempre, das experiências muito específicas. Então, a gente consegue trazer outras experiências, outras dimensões, enfim. Então, confronta, muitas vezes nós mesmos, como pesquisadores, nos vemos confrontadas com ideias que a gente tinha e com observações em microesferas, né? Então, o tempo todo a gente vem conflitando isso e aprofundando ainda mais. E o principal, que eu acho que eu como profissional de dados, eu incentivo bastante isso, que é incentivar essa divulgação e o monitoramento das evidências que tanto a gente tem falado, né, de políticas públicas baseadas em evidências. Então, a gente trazer essas evidências, a gente encontrar essas evidências para que a gente possa formular melhores políticas públicas. Quanto mais a gente usa esses dados, mesmo com todos os desafios, né, a gente pode cobrar mais que eles sejam melhor divulgados, melhor estruturados e avançar um pouco mais nesse tema, assim. Então, para finalizar, pode descer. Queria agradecer, eu queria deixar também as redes sociais do Observatório, da Sociedade Pós-Pandêmica, e também os links para vocês que quiserem saber um pouco mais sobre o coletivo. E agradecer a professora Rosana também, que não falou, mas que acho que ela está aberta aí para responder também, assim como a gente. E deixar também um espacinho, caso ela queira complementar a nossa apresentação. Obrigada. Rosana, você tem algo a complementar? Não, eu queria só agradecer, foi super interessante, né? Assim, ouvir todas as apresentações, ouvir a nossa também, uma oportunidade muito grande de diálogo, né? Porque muitas vezes a gente termina trabalhando tanto, escrevendo tanto, tudo tanto, e a gente não tem tempo nem de debater entre a gente a nossa própria produção. Bom, então vamos poder fazer isso um pouquinho agora, né? A gente está quase no limite do tempo que havíamos proposto dessa atividade. Eu acho que a gente pode buscar mais alguns minutos para discutir um pouquinho essas questões, né? Eu tenho pelo menos um ponto para cada um, não sei se vai dar tempo, mas fiquei curioso. Eu vou fazer o seguinte, quem quiser fazer qualquer questão, acho que pode colocar aqui no chat, eu vou transmitindo. Eu iniciaria, seguindo até a ordem da apresentação primeiro, Horácio e Justina falando dessa questão, né, do convívio que as pessoas fazem com esses números absurdos de mortes que nós estamos registrando. Eu não sei se eu não percebi na fala, mas vocês perceberam, né, na resposta de vocês um número médio, assim, um linear, uma coisa onde as pessoas se sentem aptas a conviver e a partir de um determinado momento isso seria uma ruptura e teria alguma indicação de impacto para esse público negativo para o governo? Bom, vou tentar responder, não sei se o Chino depois quer complementar, mas é o seguinte, os grupos de resposta ficaram muito atrelados às posições políticas. Então, o que se verificou
é que para o grupo que se posiciona como extrema-direita, não importa, se fosse mais do que 100, olha que a gente estava com 1.000 mortes naquela época. Se passassem de 100.000 mortes, eles diziam que a popularidade do presidente não ia ser alterada. E parte dizia que a popularidade do presidente iria, inclusive, aumentar. O que a gente percebe, essa última pesquisa XP, né, que ela chegou a 39% de ótimo e bom, e segundo a linha de pesquisa da XP, ela chegou a ser 25%. Então, ela chegou a 39%. Fundamentalmente, muitas pessoas atrelam isso à questão da renda complementar que está sendo distribuída, né, para boa parte da população. Inclusive, vários estão tendo ganho de renda em relação aos rendimentos médios que tinham antes da pandemia por conta desses R$ 600. É claro que isso está tendo impacto significativo, mas o fato é que eu acho que esses 39% vão além desses números que estão associados a essa distribuição de recursos, porque mesmo entre aqueles que não recebem recurso, a popularidade do presidente não tem caído. Tá? Então, é bastante interessante. O presidente tem feito um discurso de procurar, de alguma forma, ser o responsável pelas medidas de saneamento econômico, no sentido de que mitigar os problemas econômicos causados, porque, apesar do Congresso ter tido uma participação super importante para aumentar o valor e estender esse valor por um período maior, né, ele agora acabou se apropriando dessa realidade. E então ele é o cara que mitiga os problemas econômicos e ele não tem nada a ver com os problemas relacionados à saúde, aos problemas sanitários. Então ele se afasta, ele diz que isso daí é problema dos governadores e dos prefeitos e, por incrível que pareça, tem colado. Né? Justina, você quer acrescentar alguma coisa? Então, reforçar, né? Na época da aplicação da pesquisa, a gente teve um resultado, né, que a gente tinha as polaridades, né? O extrema esquerda e extrema direita, e aqueles que demonstraram apoio na época ao presidente, mesmo com os números daquela época, não se sentiam muito afetados em relação à questão da saúde, ou seja, dentro de todo esse contexto de ausência de ministros, de ausência de plano de gestão governamental que afetava o sistema de saúde, que afetava tudo isso, naquela época, com aquela quantidade de mortes, a gente não conseguiu traduzir na pesquisa um número significativo de perda, ou seja, as pessoas continuavam, quem já apoiava, continuava apoiando e acreditando no presidente, e hoje a gente continua vendo esse retrato, né, essa fotografia, né, com números muito maiores, muito mais alarmantes, e ainda assim a gente não consegue, né, sentir, ou seja, sensibilizar em relação a todo esse contexto do quão importante é ter uma ação governamental, ter uma presença deliberada de ações em relação a esse contexto pandêmico. Assim, a gente não... É uma pesquisa de abril, mas que poderia estar totalmente atual, porque a gente continua evidenciando o mesmo apoio, mesmo diante de, né, um crescimento. A gente está falando de 137.000 mortes, a gente não está falando mais de uma projeção de 5.000 mortes, nem de 10.000, nem de 30.000, né? Então, acho que seria um pouco disso. Eu estou com a impressão, inclusive, que a nossa tolerância a esses números, enquanto sociedade, está aumentando. A gente está ficando mais elástico em aceitar essas mortes como mais ou menos esperadas ou inevitáveis, né? E a gente acaba meio que quantificando, né? Falando de números, mas a gente tem que lembrar que a gente não está falando de números só. A gente está... Muito menos números é o que menos significa, né? A gente está falando de vidas, de famílias, de realidades que foram afetadas. Então, acho que essa avaliação vai muito além, tem que ser muito mais qualitativa do que quantitativa. Claro que a gente usa os números para alarmar, né? Para falar de olha a realidade, o panorama, mas lembrar que a gente está falando de famílias, né? De um contexto mundial. Sem dúvida. Alguém quer entrar alguma coisa? Eu vi a Rosana se mexendo aí. Eu estava aqui pensando, né, que é tão interessante essa pesquisa e como isso pode nos dar um pouco de espaço para discutir questões como neopopulismo, né, como populismo, como apropriação ou como o espaço da retórica na política, né?
é uma pesquisa muito interessante porque abre diferentes dimensões para a gente discutir e para a gente talvez perder um pouco da perplexidade, né, que um pouco assola todos nós, dizendo, caramba, como é que diante disso tudo ainda se pensa assim, caramba, como. E aí eu fico pensando assim, que mundo está sendo forjado, está sendo construído agora, e que a gente não está vendo, né? Porque parece que não vimos tantas coisas, né? Não vimos um processo que se construía aí muito forte. A gente passou alguns anos, né, em convivendo com um sentimento de um certo conforto valorativo de que a sociedade estava caminhando para uma democracia, né, para uma certa inclusividade, e na verdade não era nada disso. E aí quando aparece, quando tem o golpe, depois quando aparece a possibilidade de Bolsonaro, ninguém nem levava muito em consideração, porque imaginava que isso era o comentário do comentário do comentário dos programas mais horrorosos de TV, né? Ou dos programas supostamente de humor. Então, ninguém dava muito espaço, mas aquilo foi se construindo como uma voz, né? Foi se construindo como uma voz política, e uma voz política que foi tendo uma massa crítica embaixo, ainda que a gente tenda a dizer que é a crítica, mas do ponto de vista, né, da ciência política, a massa crítica. Então, eu me pergunto assim, essa nossa perplexidade toda advém também do fato de que a gente tem uma dificuldade de olhar para o que está acontecendo. A gente precisa construir, não é? A gente precisa construir novas ferramentas. Eu acho que é importante a gente discutir os limites, por exemplo, do que a gente chama de pós-verdade, né? dessa era da pós-verdade, qual a relação que isso se estabelece com as estruturas e com as alternativas de populismo no mundo. Não é à toa que isso que a gente vivencia uma surpresa. Essa semana eu tive uma reunião com pesquisadores, colegas de estudos críticos do mundo todo, assim, e está todo mundo muito perplexo. Então tem alguma coisa errada com a gente, porque a gente não pode estar tão perplexo assim, né? Isso significa que estávamos construindo uma miopia coletiva. Não é possível que ninguém está vendo o que tá ao lado, e não obstante. E acho que essa pesquisa é muito boa para mostrar isso, né? Porque eu me lembro da reação de alguns das pessoas mais próximas que responderam essa pergunta, meio perplexas, assim, dizendo, mas como é que vocês colocam a hipótese de 100 mil? Isso teria uma revolução no Brasil, isso não vai acontecer nunca. Está 140, né? Dá vontade de assim, por quê, né? Assim, não, mas é muito doido, é só porque vocês têm um pezinho aí na matemática, e aí fica falando, botando os múltiplos, né? Para poder fazer um questionário mais longo, mas na verdade não, né? Estamos aí, diante disso. Então, assim, eu acho que tem muito pano para manga, né? E a gente não pode parar de construir conhecimento, mas talvez agora tentando entender as nossas perplexidades. Tomei tempo demais, desculpa. Não, mas levanta coisas interessantes. Você, se eu entendo bem, passa pela questão das narrativas, né? A importância dessas narrativas para organizar a vida e a compreensão do mundo. O que me leva um pouco a fala da Ana Paula, que eu entendi que também tinha muito a ver com isso, né? A própria tentativa da OMS de construir uma narrativa que construa, que fortaleça a legitimidade, ou que dê legitimidade à ação política dessas instituições. Isso que eu fiquei pensando, Ana Paula, se essa estratégia narrativa que eles estão adotando, de fato está produzindo efeitos que eles desejavam. Gostaria de ouvir um pouco sua opinião sobre isso, sabendo que nós não temos dados, é mais uma
uma especulação sobre esse assunto. Primeiro eu queria dizer que essa articulação que a gente está fazendo agora aqui também a gente também produz narrativas, né? Produzir conhecimento também é uma forma de estabelecer narrativas e de produzir uma argumentação que faça frente aos problemas públicos que a gente considera relevantes, né? Nós também somos atores de políticas públicas e também temos legitimidade ou constantemente buscamos mostrar que nós temos legitimidade para estar nesse espaço e disputar um projeto de sociedade, né? E nesse sentido é muito bom estar aqui com vocês e dizer que eu também sou tributária dos estudos críticos, das visões da gestão social, do Mirada ao Revés. Desde que eu terminei o doutorado em Sociologia, eu comecei a me integrar no campo mais acadêmico de políticas públicas, porque antes trabalhava só como avaliadora, né, já de políticas públicas para mulheres, enfim. E trabalho em organismos internacionais também, né? Então, para mim, eu estou falando um pouco dessa posicionalidade, porque são muito das reflexões que a gente faz no cotidiano, né? Os organismos internacionais são atores de políticas públicas, como eles promovem políticas públicas, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de políticas para mulheres, a ONU Mulheres é um ator indispensável para pensar, promover diretrizes internacionais globais para o enfrentamento à violência. Então, e no campo das políticas de saúde, né? Como a OMS se constituiu? E aí o Hernani pergunta, né, que efeitos a gente pode encontrar nesses discursos práticos, né? Um efeito que eu diria o mais destacado é a legitimidade da OMS, porque se a gente for pensar, talvez nos nossos tempos recentes, a OMS não tenha tido o destaque que ela tem agora. Se a gente for fazer uma pesquisa e perguntar para as pessoas se elas conhecem, se elas já ouviram falar da OMS, né? É muito provável que as pessoas tenham ouvido falar da OMS pela primeira vez durante a pandemia. Então, todos os dias as pessoas ouvem falar no jornal, né? Vem a figura do Tedros Adhanom, ou então ouvem as críticas que o próprio presidente Bolsonaro faz, né, ao Tedros Adhanom, de modo que ele se configurou como um ator, né? Ele se constituiu como um ator global. Agora, os efeitos dos discursos, pensar que discursos também são práticas, né? São práticas de políticas públicas e que podem ter desdobramentos mais ou menos mensuráveis, mas que representam, se a gente for, por exemplo, criar um indicador sobre o número de minutos que a OMS é mencionada nos jornais em comparação aos governos, para falar sobre orientações a respeito de política sanitária. Se a gente for analisar, por exemplo, na Globo News, quantas vezes a Globo News fala sobre a OMS e fala sobre o governo quando está tratando de pandemia? Quantas vezes as falas do Tedros Adhanom aparecem em comparação com outros atores de políticas públicas? Talvez a gente possa ir criando categorias para pensar objetivamente sobre o papel dos organismos internacionais como atores de políticas públicas, né? Mas ainda me parece que os organismos internacionais precisam avançar no tema da participação e nessa articulação entre o global e o local. Eu acho que essa é uma demanda muito importante que pode ser estimulada, sim, pela sociedade civil. Muitas vezes, pular os governos e falar diretamente com os atores internacionais, né? Obrigada pela pergunta. Eu que agradeço. São temas muito interessantes. Eu tenho uma última pergunta que é voltada para a equipe que apresentou o último texto, que a Janaína falou logo no começo, né, que o ponto de partida, talvez o aspecto central do argumento que vocês estavam trabalhando é a ideia de que a gestão importa, né? Que é acho que talvez uma impressão que nós que estudamos, gostamos de estudar administração, gestão de uma maneira geral, especialmente gestão pública, a gente sempre tem essa intuição, mas parece, a fala de vocês confirma um pouco isso, que tem uma certa contradição, né? Ou um certo paradoxo, que
Ao mesmo tempo, a gente sabe, e os seus indicadores, seus números mostram isso, que tem um quadro de vulnerabilidade naqueles municípios que têm um desempenho, em certos aspectos relacionados à gestão ruim. A própria dificuldade de achar dado, né, já dá uma certa pista de que, no fundo, a própria administração pública não dá muita importância para esses dados, o que eu poderia até interpretar dizendo, no final das contas, talvez as pessoas digam que é importante, mas não dão essa importância toda, porque se fosse importante, estava lá, né? Todo mundo estava com os dados disponíveis, estava todo mundo observando, estava todo mundo buscando como é que dá isso, como é que poderia lidar com isso. Vocês têm alguma intuição de como é que resolve essa contradição da administração, da gestão ser tão importante, mas não ter o espaço correto que mereceria na percepção das pessoas, muitas vezes, inclusive, dos próprios governantes? Acho que... Desculpe. Posso? Pode falar, Zana. Pode falar qualquer coisa, esse complemento depois. Eu estava aqui pensando, né? A gente vem aí com a tese aí desse desamparo de gestão, né? E claro que quando a gente fala no desamparo da gestão, ou no desamparo de gestão, a gente está falando, de algum modo, das expressões, né? De uma das expressões desse desamparo público. Então, é muito difícil a gente isolar a gestão e pensar como é que a gente poderia ter um reforço, ou como é que a gente poderia fazer com que a gestão fosse levada a sério, né? Porque o que acontece é que nada está sendo, né? A dimensão pública da ação, da nossa ação, não está sendo levada a sério. Então, eu acho que essa é uma para a gente responder a sua questão, Hernani, talvez um caminho fosse a gente repensar um pouco quais são as implicações da dimensão pública na nossa ação privada. Porque o que acontece hoje nessa diminuição da gestão é uma hipervalorização da dimensão privada, né? Então, eu sou fraco e aí eu não consigo vencer o coronavírus, né? Então, o sujeito, ele perde a sua dimensão pública ao longo desse ano de um modo muito forte. E aí, com isso, vai a gestão e com isso vai tudo. Porque, afinal de contas, a gestão é a dimensão, justamente relaciona-se muito mais à dimensão pública, né, do ser sujeito, né, do que a dimensão privada. Então, talvez um caminho, né, uma pista possa ser essa daí, dessa rediscussão aí entre público e privado. E eu acho que em muitas dimensões, assim, até quando a gente fala assim, por que o outro não tem o direito de sair sem a máscara? É o corpo dele, mas o corpo dele agora também tem uma dimensão minha. E aí esse embate é tão forte nessa disputa de narrativas, né, que me parece que cada vez mais vai ganhando força a ideia de que a dimensão pública é uma dimensão que atrapalha a realização privada, né? E eu acho que eu sei que é uma discussão velha, mas é uma discussão importante que eu acho que a gente precisa retomar entre as implicações públicas do ser privado, né? E as implicações privadas do ser público. Eu acho que um caminho talvez possa ser esse. Eu acho que eu concordo, claro, e acho que acrescentaria, acho que 2 pontos, talvez, porque a Hernani perguntava sobre, acho que também estratégias para conferir à gestão o seu devido lugar, assim, né, o seu lugar de importância. Então, eu acho que essa estratégia que a gente adotou de construir o Observatório da Sociedade Pós-Pandêmica é uma delas, né? E essas articulações interinstitucionais, né, a construção de pesquisas, de textos, a divulgação, né, a tentativa de também traduzir um pouco a linguagem para chegar a um número maior de pessoas, não usar apenas os canais das revistas científicas, mas também boletins como esse que a gente organizou. É uma estratégia importante para dizer que a gestão importa, né? Que é o que a gente está fazendo de alguma maneira aqui.
e acredito que isso está sendo feito por um número muito grande de universidades e outros observatórios, centros de pesquisa, grupos, então acho que isso deve ser levado em consideração. Isso está tomando também algum espaço na mídia, a gente tem visto alguns jornais abrindo espaço para essa discussão especificamente, né, de políticas públicas e de gestão pública no contexto da pandemia, ainda pouco, na minha opinião, mas é uma construção que está sendo feita, né, Nexo Políticas Públicas, por exemplo, para citar Estadão, também tem, né, algumas colunas específicas para tratar disso, a mídia é importante também para conferir importância para determinadas agendas, e acho que, por fim, e daí depois se a Lara e a Luciana quiserem complementar, eu acho que investir também nessa conscientização de que a gestão é mais do que apenas a resposta do Estado, de um governante, para um problema, né, ou uma tentativa de encontrar uma solução, que existem outras dimensões na gestão, como a gente tentou trazer nesse artigo, a dimensão narrativa, a dimensão burocrática administrativa, essa dimensão econômico-financeira, mas são muitas dimensões e então, querendo ou não, a gestão está em tudo, né? E a política pública está em tudo que a gente faz, em todas as respostas que a gente tenta construir. A importância dessa cultura de dados também, né? De construir uma cultura de dados e sem considerar que dados são apenas os dados quantitativos numéricos, mas também pensar estratégias de construção de outros repositórios de dados que possam nos dar condições de mensurar as outras dimensões da gestão, né? Porque essa econômico-financeira é um pouquinho mais fácil de mensurar, embora também seja bem desafiador, mas existem outras dimensões que são ainda mais difíceis de mensurar. Então, acho que é necessário investir também na construção dessa cultura de dados no sentido amplo. Alguém tem mais alguma coisa a comentar? Se não, a gente já está assim, né? A gente ultrapassou aqui o limite combinado, mas acho que foi interessante. Eu só vou fazer, então, alguns comentários aqui para o encerramento, porque eu acho que vocês todos têm razão, a gente precisa falar mesmo de gestão, e cada vez mais. Eu vi há algum tempo atrás uma história não, uma reportagem falando sobre os porta-aviões que os chineses estão produzindo, né? Estão construindo. E o sujeito estava sendo entrevistado lá, o capitão, o comandante da esquadra, estava dizendo que um porta-aviões, depois de colocado no mar, para ele funcionar operacionalmente, para ser considerado um navio apto a cumprir sua missão, ele precisa de 11 anos. Ou seja, depois que o navio, a parte da tecnologia, que o equipamento está no mar, precisa de 11 anos para aquele navio estar operando como deveria. Por uma razão muito simples, né? As pessoas precisam se entrosar, precisam aprender a usar o equipamento, e são muitas pessoas, elas possam trabalhar juntas. Eu acho que com a administração pública isso é mais agudo ainda. Assim, para você ter uma boa administração pública, uma boa gestão pública, você demora anos, né, com o equipamento flutuando para depois ele estar operando. Assim, a cada ano você vai aprendendo um pouquinho, isso vai melhorando, você vai aprimorando. E o que a gente está convivendo, a minha impressão, está convivendo agora com um desmonte dessas nossas tripulações tão grave que vai demorar talvez décadas depois que a gente botar tudo no lugar de novo. Portanto, eu acho que vocês têm razão, é muito importante a gente ter a oportunidade de falar sobre esse tema, chamar atenção, divulgar com todo mundo, mobilizar gente para que a gente consiga pelo menos diminuir os danos que vêm por aí. Por isso que eu queria festejar esse trabalho que vocês fizeram, desse boletim, acho que é uma peça muito interessante, marcante, e eu gostaria de agradecer a participação de vocês e a oportunidade de dividir com vocês esse momento. Eu agradeço também a todos que passaram essa hora e meia aqui com a gente nessa discussão, acho que valeu muito a pena, e diria a vocês que estou aqui no aguardo ansioso para os próximos boletins, as próximas pesquisas, as próximas iniciativas. Meus cumprimentos verdadeiros, junto com entusiasmado. Um abraço a todos. Obrigado, Hernani. Obrigado aí, valeu mesmo. Abraço. Obrigado a todos. Abraços Tchau, aí. pessoal. Muito obrigada. Até mais. Tchau, Obrigado. boa noite. Grande abraço. Tchau, tchau. Saúde para todo mundo.